Fala, meu povo, paz seja convosco. Vamos tratar a nossa terceira ministração acerca das ferramentas do reino. E você vai perceber que tudo se encaixa perfeitamente nesta temática. Primeira semana nós falamos sobre oração. 8 tipos de orações específicas para situações específicas. 8 de muitos tipos que existem de orações para atuarmos no reino de Deus. Semana passada nós falamos sobre autoridade espiritual e as inúmeras configurações que essa autoridade espiritual tem. Para nós tratarmos do nosso terceiro assunto acerca de ferramentas do reino, nós precisaremos da oração que gera autoridade para que estes dois juntos se tornem a ferramenta de utilização na batalha espiritual. Você sabe muito bem que este reino visível que nós vivemos não é a única realidade que existe. A Bíblia vai falar sobre algo que vai além da dimensão física, que é o reino espiritual. Lá, forças espirituais do bem e do mal, por assim dizer, se degladiam constantemente numa batalha para ocupar o maior espaço territorial possível. Esta batalha vence quem ocupa o maior espaço territorial. É claro, o fim da história você sabe quem vence. Jesus é quem vence. Mas entenda bem que desde a queda de Lúcifer foi gerada uma batalha travada e que esta batalha compreende-se na queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu. Lúcifer, que na sua etimologia de palavras seria algo relacionado a filho da luz, portador da luz, se tornou um Hassatam, que em hebraico quer dizer adversário. Ele se torna o inimigo das nossas almas, e uma vez que este ser já está julgado, já está condenado e o fim fatídico o espera, ele quer arrastar a maior quantidade possível de seres humanos junto com ele. Por isso que quando nós falamos de batalha espiritual, nós não estamos falando de coisas que se resolvem com armas, que se resolvem com espadas, facas, com bombas. Não. A batalha espiritual se resolve através daquilo que se proclama. E é por isso que a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua, está na palavra. Você sabe que existem 2 tipos de palavra. A palavra logos, que é a palavra escrita, a palavra registrada. Mas também existe a palavra rema, que é a palavra pronunciada, que é a palavra declarada. Quando você aceitou a Jesus, você com os seus próprios lábios declarou a sua dependência de Jesus. E isso houve um efeito no mundo espiritual. Pois bem, para a guerra, a batalha espiritual, nós precisamos compreender que Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Todo cristão que aceita Jesus, que vive um novo nascimento, ele é automaticamente alistado nesse exército espiritual. Acaba não se tratando de uma escolha pessoal, mas é uma realidade inevitável, porque quando você aceita Jesus, você se torna inimigo do diabo. Enquanto você não aceita, você está à disposição dele. Uma vez que no mundo espiritual não existe neutralidade, não tem meio termo. No mundo espiritual não tem crente não praticante, católico não praticante, não tem essa ideia de não praticante. Ou eu estou com Cristo, ou automaticamente eu estou à disposição do diabo. Como é que nós devemos nos comportar dentro de uma batalha espiritual? Não basta estar armado para esta batalha, é preciso saber como lutar. É preciso saber qual é a postura correta que exige para um cristão estar nessa batalha. E é lógico, nós temos aqui pelo menos 5 armas que é para a gente começar a atuar na batalha espiritual. Começando pela vigilância
constante. Pedro, quando escreve à igreja, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando uma presa a quem possa tragar. Nós não devemos dar mole para o diabo. O diabo não dorme. Graças a Deus, o guarda de Israel também não dorme. Mas quanto mais eu me mantenho em constante vigilância, mais eu tenho condições de estar sensível ao mundo espiritual e ter discernimento daquilo que está acontecendo. O discernimento me dá a condição de verificar, saber quando os ataques estão acontecendo. O discernimento espiritual me faz entender que quando algo não está dando certo, pode ser sim uma falha técnica, pode ser um vacilo aqui da gente, mas também pode ser um ataque do diabo impedindo que o avanço de um projeto que vai glorificar o nome de Deus aconteça. Segunda postura que eu preciso ter na batalha espiritual é a vida de santidade. Escute, eu não estou falando de posicionamento de santidade, porque posicionamento denota algo temporário, mas estou falando de vida de santidade, que denota algo permanente. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz: não deis lugar ao diabo. Não deis ocasião à carne. Evitar as portas abertas é o início para que nós possamos nos defender do diabo. Guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, vigiar naquilo que nós falamos, é o que contribui para uma vida de santidade. Terceiro ponto: oração e jejum, armas espirituais que fortalecem o crente. É o jejum. O Senhor Jesus disse que existem castas de demônios que só vão ser vencidas através do jejum e da oração. Aquilo que estava paralisado no mundo espiritual só pode ser liberado através do jejum e da oração. Quarto ponto é se sujeitar ao senhorio de Cristo. O texto da carta que Tiago escreve, ele é muito claro, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e então ele fugirá de vós. A resistência ao diabo denota a minha decisão. Eu aceito a Cristo como dono da minha vida. É só Jesus que tem espaço na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu ministério. Eu aceito, eu me sujeito e então eu resisto ao diabo e assim ele não terá poder contra mim. Escute, quando eu falo de não ter poder contra nós, eu me baseio na carta que João escreve à igreja, no capítulo 4, verso 4, que diz: maior é o Espírito que habita em nós. Não é na força do meu braço que eu vou vencer o diabo, mas sim através do poder do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. O nome que Jesus recebeu é um nome exaltado soberanamente, ao qual todos os joelhos se dobrarão, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quinto, comunhão e unidade. Nós, soldados de Cristo, precisamos ter a mesma visão. Eu preciso ter o hábito de interceder por você e eu estou acreditando que você intercede por mim. Estas orações de batalha espiritual precisam ser realizadas acompanhado de pessoas, de irmãos em Cristo, de pessoas que já nasceram de novo, nasceram das águas, nasceram do Espírito e vivem uma nova realidade no Senhor. Eu queria apresentar para vocês quem são os inimigos. E então nós vamos fazer a primeira parte nesta semana e aí nós vamos falar sobre uma segunda parte na semana que vem. Quem são os inimigos que atuam na batalha espiritual? Efésios capítulo 6 diz que são principados, potestades,
príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Os principados, que vem do grego archá ou archê, significa autoridade suprema em um território. São líderes espirituais territoriais do reino das trevas. São espíritos malignos que governam sobre regiões, sobre culturas, sobre sistemas. Um exemplo disso é o príncipe da Pérsia, o qual Daniel lutou contra através de um jejum de 21 dias. É uma entidade espiritual que influenciava um império inteiro. Este demônio, este espírito maligno, ele tem poder para afetar um governo, ele tem poder para afetar leis, ele tem poder para afetar tradições dentro de um povo, ele tem poder para modificar a mentalidade, para afastar o povo de Deus. Isso acontecia muito com o povo de Israel. O segundo inimigo é a potestade, do grego exousia, que em português quer dizer autoridade delegada. Esses espíritos malignos são eles que executam as ordens dos principados e atuam semelhantemente aos principados, mas em estruturas menores, em uma cidade, em um bairro, em uma organização, em grupos menores. Essa autoridade foi a que Satanás tentou entregar para Jesus, quando ele disse: veja os reinos da terra e a glória deles, tudo isto te darei se diante de mim, prostrado, me adorares. E ali Satanás foi vencido por Jesus, porque disse a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor o teu Deus e somente a ele prestarás culto. Esses espíritos são eles que controlam de forma sistemática sistemas educacionais, sistemas culturais, sistemas religiosos. São esses espíritos que lutam contra o trabalho da igreja em ocupar as esferas da sociedade. Terceiro tipo de inimigo, os príncipes das trevas deste século, do grego cosmocrátoras, que quer dizer governantes mundiais. A função espiritual desses espíritos é de trabalhar criando ideologias, sofismas, tendências. Esses espíritos são os que agem muitas vezes em formas de ensino, em moda, em tendência. Esses espíritos agem nas trends, tem muitas trends que nós vemos dentro da internet, que são coisas do cão mesmo, do diabo. E aí quando nós vemos a carta que Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, verso 4, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles são astutos, eles moldam de forma sutil uma cultura de um povo, uma cultura de um estado, uma cultura de um país. Eles trazem vendas com suas filosofias e as pessoas acham que estão seguindo bem e, na verdade, estão debaixo de uma escuridão tremenda, não percebendo os erros que estão cometendo. E, por fim, hostes espirituais da maldade. Este espírito que vem do grego pneumática tesponérias, ele tem a ideia de espíritos malignos que entram nas casas, que possuem o corpo de pessoas. São os demônios que atuam, muitas vezes, que são expelidos dentro da igreja. A quantidade desses espíritos é incontável. São espíritos que agem para trazer perturbações, falta de paz, dissensões, brigas, discórdias dentro dos lares. São espíritos que atuam para possuir o corpo de uma pessoa. O Dr. Campbell, que escreveu um livro chamado Satanás, ele diz que um espírito maligno ele atua em 3 áreas para poder alcançar a vida de uma pessoa. Primeiro, ele trabalha através da opressão. É o diabo buzinando na orelha das pessoas. Satanás não tem poder
para ler pensamentos, mas com sua astúcia e perspicácia, ele tem condição de sugerir pensamentos. Quando a pessoa aceita esses pensamentos, entra na segunda fase, que é a obsessão. E ela começa a se alimentar daquilo que o diabo está falando para ela. Obviamente, a consequência do primeiro e do segundo passo é o terceiro, que é a possessão. Quando o diabo toma conta do corpo e da mente dessa pessoa, um espírito maligno que age na vida dessas pessoas. Você conheceu cada um desses inimigos. E na nossa próxima ministração, nós vamos aprender como nós vamos nos defender desses inimigos. Até!